25 de dezembro de 2025, celebração do Natal de Jesus. O evangelho de hoje é de São João, está no capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, da palavra, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O prólogo de São João nos conduz a um mistério profundo, o mistério mais profundo da nossa fé cristã. Deus não permanece distante, mas entra na história humana. Deus não é distante. No princípio era o Verbo. Antes de tudo existir, já existia o amor de Deus, expresso na palavra que é Jesus Cristo. João começa falando da identidade de Jesus. Ele é o Verbo eterno. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram vencê-la. A luz simboliza a presença de Cristo. As trevas representam tudo o que desfigura a vida, ou seja, o pecado, a injustiça, o medo, a morte e etc. O Evangelho nos garante que as trevas não têm a última palavra. Mesmo quando parece dominar, a luz de Cristo continua brilhando, apesar da maldade humana, apesar do que vai acontecendo, a luz de Cristo continua a brilhar. Essa afirmação é profundamente consoladora. Deus não abandona a nossa humanidade, mesmo quando nós o rejeitamos. João reconhece com realismo que nem todos acolhem a luz. Deus se oferece, mas respeita a liberdade humana. Crer em Jesus não é apenas aceitar uma ideia, mas é entrar numa relação com Deus, como filhos e filhas amados de Deus. Aqui está o coração do Evangelho. Deus se fez carne, assumiu a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas dores. Ele armou a sua tenda no meio de nós. Não é um Deus distante, mas é um Deus próximo que caminha conosco. A encarnação nos revela que toda a vida humana é sagrada, que Deus pode ser encontrado no cotidiano e na simplicidade, na vulnerabilidade. João nos convida a crer que Deus entrou na nossa história para nos dar vida plena. Acolher o Verbo é permitir que Cristo entre e ilumine a nossa existência e nos transforme em filhos da luz. João, no começo do seu evangelho, ele retoma as primeiras palavras da Bíblia, né? No princípio, Deus criou tudo, o céu e a terra. Isto significa que Jesus não começou lá em Belém, nem no tempo. Ele existe desde sempre e para sempre.
O Natal não é o começo de Deus, mas o começo da presença de Deus no meio de nós. Antes de toda a criação, antes de toda a história humana, Deus já era comunhão e amor. Nossa vida não nasce do ocaso, mas nasce de um projeto eterno de amor do Pai. João afirma: Jesus é a palavra definitiva do Pai. Em Jesus, Deus não fala apenas por profetas, ele fala a si mesmo, de si e para si. Jesus não traz uma mensagem, ele é a mensagem. A palavra não é uma criatura, não é um ser intermediário, mas é o próprio Deus. Jesus é verdadeiramente Deus, da mesma natureza do Pai. No presépio não está ali apenas um bebê indefeso, mas o próprio Deus encarnado. Esse é o escândalo e a beleza do Natal. Aquele que sustenta o universo aceita reclinar-se no colo de uma mãe. Quando João diz, no princípio era a palavra, ele nos ajuda a compreender que o Natal é a eternidade entrando no tempo. A palavra eterna agora pode ser ouvida, vista e tocada. Deus não fica distante, lá no céu. Ele fala a nossa língua, ele vive a nossa vida. Celebrar o Natal é escutar novamente a palavra, essa palavra, né? E deixar que ela dê sentido à nossa vida. A palavra que criou o mundo é a mesma que chora no presépio. Deus eterno, Deus é próximo. Feliz Natal, meu irmão!